Bem-vindos à segunda parte. Vamos, nesta segunda parte, ter meia hora de intervenção do Padre Nuno e depois deixamos mais meia hora para algumas perguntas, algumas questões que achem pertinentes e que queiram colocar. Então vamos nos segurar para escutar a segunda parte da intervenção do Padre Nuno. Então, desta vez vamos ter um tempo um bocadinho mais curto, também é bom, porque depois teremos a oportunidade para nos confrontar. Se falávamos na primeira parte, se falámos da importância desta categoria, do encontro como uma categoria fundamental, fundante, existencial, performativa, se falámos do encontro como um espaço também aquilo que chamamos de Bereshit, ou seja, o ponto de partida, o que é cronológico, mas também é ontológico. Então agora eu sugeria aqui, sobretudo, 3 passos, não são muitos, 3 passos para um verdadeiro encontro. E o primeiro é muito bom porque é a necessidade de escutar. Isso é uma parte boa. Então, não. A necessidade de ser escutado e de espaços de escuta. Quando eu ouço a palavra escuta, lembro-me de 2 coisas. Uma dos escuteiros, e que não tem nada a ver para isto, e outra do SIS, não era o SIS, que era o sistema de escutas que andou por aí durante o tempo. É óbvio que não tem a ver com isso. Estamos a falar da necessidade que nos habita a todos. Este é o primeiro passo. Necessidade de ser escutado. A necessidade que todos nós temos de sermos escutados. Isto é, eu vou dar um pequeno exemplo. Numa das aulas que eu dou, havia um aluno, estava a haver uma apresentação de um trabalho e havia um aluno com 2 auriculares. E eu estava meio irritado. Tecnicamente estava meio irritado. Eu tenho uma vantagem que eu tenho uma margem de progressão muito grande comparando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu explico. Porque Jesus disse que a certa altura derrubou umas bancas, fez uns chicotes e bateu toda a gente. E isso ainda não aconteceu. Portanto, ainda há uma margem que às vezes ainda tenho uma margem para chegar ao Senhor, ainda tenho uma margem grande. Qualquer dia posso derrubar umas bancas, bater em alguém e então aí já estou como no Evangelho. Portanto, ainda não consegui atingir esse ponto. Mas estava meio irritado aquilo. Que era um colega a apresentar o trabalho e um colega lá na fundação, auriculares, telemóvel e tal. E aquilo estava. E eu pensei, e agora como é que eu vou fazer isto? Ou seja, como é que eu vou passar simpaticamente? Onde é que isto vai? No final, eu chamei o aluno e disse, olha, eu gostava de dizer uma coisa. Então, e eu estava a pensar se devia entrar a matar, como se costuma dizer, se devia entrar assim duro, dizer, olha, desculpa lá, pá, mas isto, mais uma dessas, isto não pode ser assim. Ou se devia usar uma técnica qualquer. E aquilo me surgiu-me assim meio atrapalhado entre uma coisa pensada e uma coisa não pensada. Disse, olha, eu tenho a sensação que tu és muito distraído. Sim, tenho a sensação que tens dificuldade de concentração. Por acaso tenho. Como é que percebeu? Olha, fiquei com a ideia, hoje de olhar para ti, fiquei com a ideia que tinhas dificuldade de concentração. E posso-te ajudar técnicas para te concentrar. Sim, olha, a primeira é tirar os auriculares. Eu juro. Há muitos estudos já a comprovar que ajuda, se tirares os auriculares, o potencial de atenção aumenta exponencialmente. Nunca tive a pensar nisso. Não, mas eu vou-te ajudar, há muitos passos giros. E então eu próprio estava a pensar, como eu me sapei com aquela vontade que eu tinha era. E depois no final disse, já viste que eu poderia ter tido uma atitude que passou-me pela cabeça, que era, no dia em que fosses apresentar, eu trazia auriculares para todos os teus colegas e ia oferecer um auricular a cada um dos teus colegas. E dizia, durante esta aula, o que eu sugeria é que todos colocássemos os nossos auriculares, porque vamos ouvir o nosso colega. Então cada um iria ouvir as suas músicas, o que quisesse. E ele teria a ingrata tarefa que era estar a falar para ninguém. Passou pela cabeça, que pena não usufruir deste momento, mas o Senhor lá me inspirou alguma caridade e não estou tão longe. Mas de facto, este é um drama, porque quando chega a nossa vez, atenção, estão dispensados aqueles que querem estar distraídos durante esta conferência, estão dispensados, isto não é para isso. Mas quando chega a nossa vez de falar, nós queremos atenção, porque queremos ser escutados, neste sentido desde logo, e quando é a nossa vez de escutar, nós temos muita distração.
E é esta atenção que também temos que nos habituar. Nós não temos que ter toda a gente a ouvir. Mas, e isto é muito dramático para quem é parco, não é? Para quem às vezes tem que estar a fazer o milismo, com a sensação de que ninguém está a ouvir e outras coisas mais. E quem dá aulas, a mesma coisa. Mas o que nós estamos a falar aqui é mais profundo. É o desejo de sermos escutados, interiormente escutados. Quem é que nos escuta? Esta é a pergunta. Quem é que nos escuta? Quem é que escuta a minha história? A minha história de Nuno Santos, quem escuta a minha história? Muitas vezes, à segunda-feira de manhã, eu tenho a vantagem. Num dia já acabou o tempo. Foi muito rápido, está tirado. Então eu assim não posso. Faz já está perdoado, foi no barco e portanto está perdoado. Faz já posso fazer o que eu quiser durante os próximos 30 minutos. Então, uma das pessoas que me escuta, no meu caso, é a minha mãe. Que nós falamos um com o outro, falamos da minha história, da história dela, do que ela sente, das angústias. Eu tenho quem me escute, não é a única pessoa, mas às vezes eu pergunto, quando faltar a minha mãe, eu fico com menos uma pessoa que me escuta. E há muitas pessoas que nos escutam, mas a pergunta é quem nos escuta verdadeiramente? O encontro, quando nós falamos de encontro, falamos de uma necessidade de sermos escutados. E como nós, cada uma das pessoas que vai a uma Eucaristia, que participa no grupo, precisa ser escutada. A mim acontece muitas vezes trabalhar com muita gente e eu pensar assim, mas eu não conheço a história desta pessoa, a vida desta pessoa, a angústia desta pessoa. É diferente nós termos alguém que acaba, por exemplo, que a mãe acaba de entrar no hospital, acontece isto hoje com uma pessoa que me é próxima, alguém que entra no hospital, a pessoa tem uma preocupação, é diferente e vai passar o dia todo agarrado ao telemóvel, de um dia em que não tem nenhuma preocupação e passa o dia agarrado ao telemóvel. Se eu não sei este historial, se a pessoa não lhe der espaço para que a pessoa me contasse a sua história, quando eu visse a pessoa no local de trabalho com o telemóvel, dizer, então, mas o que é que se passa aqui? Mas vens para trabalhar ou trabalhas agora no call center? Mudaste de emprego? Ou... Porquê? Porque eu não tenho a história da outra pessoa. Portanto, se eu não escuto o outro, o encontro é diferente. E escutar é complicado, é muito complicado. E quem é que me escuta? Esta é a grande questão. O último sino dos vistos, no número 7, diz, obviamente refere-se aos jovens, mas jovens somos todos, os presentes nesta sala. Então diz o seguinte, não na idade que o Papa diz, lá no documento, mas isso não é muito importante aqui. Então, os jovens, e eu diria cada um de nós, exprimem o desejo de serem escutados, reconhecidos e acompanhados. São 3 palavras muito fortes. Ser escutado, reconhecido e acompanhado. Precisamos de escutar. Uma escuta sincera e profunda. Sem pressas, sem preconceitos e sem medos. Digo eu agora. Então, é importante espaços de escuta. Eu já vos contei aqui que numa viagem a São Paulo, uma das coisas que achei piada foi na Catedral de São Paulo, à entrada do lado direito havia um espaço que correspondia mais ou menos a uma capela e tinha assim espaço ou sala, já não me recordo, de escuta. Eu parei assim na porta para ver o que é que havia do lado de lá e estava uma senhora simpática com uma secretária à espera de alguém. E eu pensei, aqui está uma coisa engraçada, um lugar de escuta. Não é suficiente, mas já é alguma coisa. Claramente não é suficiente. Mas é interessante haver um lugar, uma placa que diga lugar de escuta. Há um lugar onde se pode escutar. E também é interessante do lado lá, não é logo necessariamente o padre. Também não precisa de ser logo o padre. Mas então, o ser escutado, o escutar. Qual é o problema deste espaço de ser escutado? O lugar da escuta? É que este acolhimento na escuta exige 2 coisas, inteligência e coração. Então, porque escutar, há aquela técnica, já ouviram, psicológica da escuta ativa, faz-se muita defesa. A psicologia tem coisas muito cómicas e outras nem tanto. Então, a escuta ativa. Mas a escuta ativa, não sei se já alguém teve uma sessão ou um espaço onde alguém, um técnico, faz escuta ativa. É a coisa mais, agora nenhum psicólogo vai ouvir esta parte, portanto vamos pedir para não ouvir, é um bocado infantilizante, porque eles dizem assim, eu sei que não é bem assim, mas eu vou exagerar um bocadinho também, para mim. Então é assim, eu digo, olha, eu estou a passar esta dificuldade, é sim, e o que é que se sente? Pois isto não está a ser fácil para passar para... Pois eu compreendo. Ou seja, não, estão sempre a confirmar o que eu estou a dizer, e que começa a ser infantilizante a certa altura, que é, temos uma pessoa que só está a validar o que eu estou a sentir. Isso é importante para me abrir, obviamente, mas nós, em pastoral, temos de fazer mais do que isso. Temos de fazer mais do que estar ali. Depois há muitas técnicas, há os diretivistas, o acompanhamento diretivista, não diretivista, semi-diretivista,
interessa, mas há um envolvimento, e isso é que é importante, que tem que ser honesto. Eu quando estou a escutar, tenho que estar a escutar honestamente, eu tenho que estar ali, ouvir. E às vezes não é fácil, estamos cansados, o que a pessoa está a dizer não nos interessa nada, está-nos a contar aquela história, já é a terceira vez que eu ouvi aquela história. É complicado escutar às vezes. É preciso muita concentração, é preciso ter dormido bem, estar bem consigo mesmo, sentir-se escutado para depois poder escutar o outro. E escutar, então, tem esse exercício, é preciso inteligência, porque é preciso estar com inteligência ativa e coração. A pessoa tem que perceber que o outro está a ouvi-lo também com o coração, está a ouvir, não está a interromper, está a ouvir, está a tentar perceber. Isso existe, tempo e espaço. E esses são as nossas maiores dificuldades às vezes, tempo e espaço. O acolhimento, então, é feito de pequenos pormenores. Há tempos alguém que contava uma coisa muito interessante, que disse, sabe, eu percorri vários espaços de igreja e houve um dia uma coisa que me surpreendeu. Fui a um sítio e houve um senhor que veio à porta, quando eu disse que tinha chegado, este senhor padre veio à porta buscar-me. E eu fiquei a pensar para mim, eu muitas vezes não venho à porta buscar ninguém. E esta pessoa reforçou que isso para ela tinha sido importante. Cada um de nós tem o seu estilo, também não vale a pena agora estarmos aqui a ter um curso de como atender pessoas, mas há pequenos pormenores que podem fazer a diferença. A diferença de estar sentado no secretário e dizer, próximo, tirou a senha, se não tirou aqui, só conselho. Então, é diferente de eu estar sentado à espera ou ter alguma capacidade de ir à porta de buscar alguém. São pequenos pormenores, vou só dizer 2 ou 3 coisitas e muito pobres sobre isso, que não é o âmbito da reflexão. Mas, o ir à porta buscar alguém, o não olhar para o relógio, uma pessoa quando está a falar com alguém, e ele olha olha uma vez para o relógio, nós ficamos logo a pensar, pronto, estamos a incomodar, não é? Está com pressa. Não estou com pressa nenhuma. Passar 2 minutos. Não, esteja à vontade, está completamente à vontade. E é óbvio que a linguagem verbal e a não verbal não batem certo, porque eu estou a olhar para o relógio, no fundo. Uma boa técnica é ter um relógio grande atrás da pessoa, que em algumas igrejas é o fundo da igreja, portanto está o centro resolvido. Não me estou a lembrar de nenhuma em particular, para Jorge. Mas o que acontece é que. Não foi para Jorge por mal, não, estou a brincar. Mas então o que é que eu quero dizer? Que muitas vezes nós fazemos assim, nós temos aquele hábito que estamos disponíveis, mas no fundo do coração, a inteligência já não está disponível, estamos a contar o tempo. E a ver que o tempo está a acabar. E nós vimos estar no outro lugar e estamos ali. E isto é um conflito interno. É um conflito nosso também. Como é que se resolve isso? Esta questão muito importante. Como é que nós resolvemos esse aspecto? Ou então estar a olhar para o telemóvel. Pior que isso é atender o telemóvel. Quando estamos a acompanhar alguém ou a escutar alguém, já não aconteceu. E eu posso dizer que ainda era seminarista, portanto os telemóveis já é uma coisa. Eu estava a falar com alguém, com o meu diretor espiritual, e confesso que naquela altura que é tão mal que eu também me saiu primeiro do que o pensamento. Eu tenho muitas atitudes menos refletidas, preciso de alguma conversão. Alguma não, muito. E então, o que é que acontece? Eu estava ali à frente, andava ali no jardim, para a frente e para trás, a falar da minha vida, e a pessoa que me estava a acompanhar disse, desculpa lá, tenho aqui uma chamada, posso atender? Pode. Só que aquilo demorou. E a pessoa, quando terminou, disse, desculpa lá, então onde é que íamos? Assim, já não me lembro, mas também já não tenho muita vontade de continuar. Sinceramente, o meu tempo também já acabou. Pronto, uma boa continuação. E aquilo ficou mal para mim, ficou mal para ele, atrapalha sempre. Também já me aconteceu uma vez numa refeição, uma pessoa muito importante, não posso referir agora aqui o nome, e então íamos começar a jantar, era um grupo relativamente não muito grande, mas com alguma relevância, e a pessoa disse, peço desculpa, posso atender o telefone? Não pode, só que ter 20 minutos ao telefone. E havia uma coisa que era, ou esperávamos pela pessoa, porque ela de facto era a pessoa mais importante para aquela mesa, ou comíamos. Claro que a minha ideia foi começarmos. E então, quando a pessoa terminou, peço desculpa, não há problema nenhum, nós já estamos na sobremesa, quando quiser, estava super irritado, é óbvio. Só que, sim, quer dizer, há maneiras de lidar com isto. Mas isto cria entropia, cria dificuldades objetivas. Até se eu tiver uma chamada muito importante para perceber como é que eu lido com isso. Imagina que eu estou à espera de uma grande chamada, não sei quem é que está, mas imagina que o Presidente da República me vai ligar, não seria inédito, não no meu caso, mas para outras pessoas. Ligava e eu ficava muito atrapalhado e ali,
Já agora, se o Marcelo estiver a ver isto, pode mandar nesta hora, até às 10h30. Só tem 15 minutos. E então, eu posso dizer, eu estou à espera de uma chamada que é importante, e eu posso dizer isso previamente. Posso dizer, eu peço imensa desculpa, eu estou aqui consigo, vou estar aqui 1 hora, que eu acho que se deve definir logo o tempo. Eu pessoalmente defino logo o tempo. Quando nós nos sentamos, ou quando conversamos, digo, olha, quanto tempo é que vamos ter? E articulamos as disponibilidades de uma e de outra pessoa, também não vamos estar ali o tempo infinito, a pessoa quer ter 3 horas para falar comigo. É muito engraçado, mas o mundo não se gera assim, porque o mundo tem outra velocidade. E eu posso dizer, olha, eu disponho de 1 hora ou 1 hora e meia, e eu até costumo ser muito quadrado e digo, aos 20 minutos vai tocar, e estamos a 10 minutos do fim. E depois temos 10 minutos para as alegações finais, para vermos se há aqui algum aspecto e tal. Definimos logo se é um acompanhamento espiritual, se há confissão, se não há, isso depois há muitas teorias, também não perco aqui. Se houver, claro, é com muito mais antecedência que se passa para essa fase, que é para preparar um momento com dignidade, mas as pessoas já sabem, há uma expectativa que é gerida no início do diálogo. E isso é muito importante. Isso significa que eu estou à espera de uma chamada. Digo, olha, durante este nosso diálogo, se houver chamadas, só há uma que eu vou pedir para atender. No meu caso, é o meu bispo, vai-me ligar agora, e eu sou bispo, eu não posso deixar de atender, como é óbvio. Então, eu posso dizer isso, e de facto, quando chega essa chamada, eu não vou estar meia hora a discutir o tema. Porque se for uma coisa para isso, eu digo, olha, peço imensa desculpa, mas então daqui a 10 minutos puder ligar, ou eu ligo, se for possível. Ou combinamos logo na hora essa chamada. Mas se for uma coisa muito breve, e se estiver ali pendente, a pessoa pode não se sentir ofendida por isso. Mas se a pessoa disser, não acho que isso seja simpático, eu tenho que ter mais a fazer, pronto, então não atendo. É complicado, mas nós temos que perceber também a tensão que se pode estar ali a gerir. Isso é uma coisa delicada, ou então fazer a entender a pessoa, isso é mais complicado, se pode atender, o que é que isso significa. Mas nós temos que perceber que atender o telefone significa dizer uma coisa muito simples, que é tu és menos importante do que esta chamada. Isso é um dado objetivo. E nós temos que decidir isso previamente. Se é isso que nós, se não é isso, temos que dialogar bem sobre isso. Há muitas perspectivas. Não ter pressa, costumam dizer que eu falo pressa, é verdade, mas não ter pressa, definir o tempo, ter um espaço físico organizado, com condições. O ano passado, o Padre Orlando deu aqui vários exemplos, o Padre Orlando Carrasqueiro deu vários exemplos no atendimento, e acho que bastava só recordar isso, que é um sítio onde podemos revisitar, porque tem vários pormenores muito importantes. Acolher bem é feito de muitos pormenores. Muitos pormenores. A temperatura do espaço, o próprio espaço, o arejamento do espaço, a disposição das mesas, o pó, o não pó, as cadeiras. E nós, às vezes, nos nossos espaços, mesmo de cartório, nem sempre atendemos isso. E isso tem impacto, tem muito impacto. Tem muito impacto atender de pé ou atender sentado. Tem muito impacto. Nós decidimos, há tempos alguém queria falar comigo, não sei se está presente, já não me recordo, e eu não tinha tempo. Não estava previsto no programa das festas, naquele dia conversar, e a pessoa dizia, gostava muito de dizer uma palavra, com certeza. E eu atendia sempre de pé. Porquê? Porque era claro que eu não ia sentar, porque ia demorar muito tempo, e eu não tinha esse tempo, tinha que preparar um trabalho. E então eu disse, então disponha, diga. Tivemos ali um bocadinho de tempo, 10 minutos, mas se nos sentássemos isso ia-se duplicar. O tempo, quando nos sentamos, o tempo duplica, genericamente. Quando alguém diz que quer só 1 minuto, isso significa para aí 10 ou 15. Sentar-se pode significar até meia hora. Se é 5 minutos, cuidado, isso já vai para 1 hora, se sentar. Portanto, o melhor é só 1 minuto. A pessoa já dentro da nossa cabeça ouviu 30, para aí, pronto, tem que decidir. Então, exige coração, exige inteligência, exige tempo, exige espaço. Jesus, e isto agora é que começa aqui a ser muito importante, Jesus começa cada encontro, porque Jesus encontra-se com as pessoas. Ora, pensem lá, os encontros de Jesus, uma das coisas mais bonitas é que ele encontra-se com cada pessoa. Eu diria cada pessoa pessoalmente, é uma repetição, mas ele encontra-se com cada pessoa, mesmo no meio da multidão. Aquele facto quando aquela mulher, que eu nunca sei dizer a palavra em português, mas que sofria de um fluxo há 12 anos, aquela mulher que toca na capa de Jesus, todos conhecem o texto, toca na capa de Jesus e Jesus diz, quem é que me tocou? E os discípulos fazem aquilo que qualquer um de nós diz, sim, estás a brincar, okay? Então toda a gente está aqui a apertar-te e tu vais-nos a perguntar quem é que tu tocou? Alguém que me tocou, de maneira diferente, alguém tocou na minha capa, com tudo o que isso significava, biblicamente, tocar na capa, sentir aí a salvação, ou ter aí já um processo de cura. E
é muito interessante então perceber que Jesus, mesmo no meio da multidão, encontra-se com cada pessoa. O Papa Francisco, quem já teve a oportunidade de estar com ele, às vezes irrita um bocadinho por isso, que é o que todos nós experimentamos. Quando chega a nossa vez, nós estamos a ser o centro da atenção e ter o Papa olha. Mas quando estamos na fila, nós nunca mais chega a minha vez. Então assim, estão aqui 300 pessoas para cumprimentar este homem, tem cada ideia, como é que a gente se vai, como é que vamos cumprimentar? Portanto, há aqui uma tensão, mas a verdade é que ele acha, e acha bem, e nós também achamos, que cada pessoa é uma pessoa. Portanto, quando ele para, quando nós chegamos à nossa vez, ele pergunta-nos, se calhar, o nome, de onde é que somos, eventualmente, não sei, e depois há ali um pequeno diálogo. E o diálogo, mesmo que seja uns segundos, nós temos a sensação de que é connosco. E não é uma coisa genérica. E esse aspecto faz mesmo diferença. Esse aspecto faz mesmo diferença. Cada pessoa é uma pessoa e não é um objeto. E, portanto, Jesus, quando ouve as pessoas, escuta-as, não começa logo por adivinhar. Nosso Senhor já sabia a vida das pessoas, não sei se sabia. Se calhar algumas pessoas daqui hoje sabem mais da vida dos outros do que Nosso Senhor sabia da vida dos outros. Porque isso é um dom que não era só do Nosso Senhor, como já percebe, é um dom que nos habita a todos. Nós sabemos muito bem a vida dos nossos vizinhos e dos inimigos ainda melhor. Mas Jesus também sabia, por outras graças, mas Jesus não antecipa a escuta. O Discípulos de Emmaus, que é um texto fabuloso, que é o texto paradigmático do acompanhamento, da escuta, é quase paradigmático para quase tudo. Mas o caminho de Emmaus, ontem o Padre Tiago dizia que não sabemos o início do diálogo. Não sei se ele tem razão ou se não, também não me interessa, e ele não está aqui para se defender, mas eu gostava de dizer que eu acredito que o texto, e gosto do texto a começar como começa. Ou seja, o texto como está na Bíblia é exatamente assim que eu gosto de acreditar. E porquê? Porque Jesus começa com uma pergunta. O que é que se passa? E ele diz, então mas tu estás a brincar, não sabes o que é que se passou em Jerusalém? Então, eles estão a falar com Jesus, no fundo, com aquele que sabe verdadeiramente o que se passou. E imaginem que alguém vos dizia isto, alguém vai-vos contar a história e tal, e vocês, então o que é que passa a ser alguma coisa? E vocês, que tinham sido o centro dessa história, dizem, eles, então tu não sabes o que é que se passa? Então, claro que sei, fui eu estava lá, sei melhor até do que tu. Isso éramos nós, na nossa versão. Jesus não faz isso, estranhamente. E faz uma coisa irritante, acho eu, porque se fosse filho de um pai, se calhar levava ali um estabeiro. Que é, ele diz, depois dele ter dito, ter feito uma pergunta para saber o que é que se tinha passado. Eles respondem um bocadinho a dizer, então tu não sabes. Ele diz assim, o que foi? Então, a segunda pergunta dele, então, mas ele não sabe, ele sabe. E está agora a perguntar o que foi. Porque é muito importante ouvir o modo como cada um de nós vive a sua experiência. E não antecipá-la ou adivinhá-la. E portanto, Jesus, de algum modo, não sabe o que é que se passou. Não sei se estamos a chegar lá. Jesus, de algum modo, não sabe o que se passou, porque ele sabe o que se passou com ele, na sua história, mas não sabe o que se passou no modo como aqueles o apreenderam ou compreenderam aquele momento. Porque no coração deles, e aí é que chegar, no coração deles aconteceu qualquer coisa. E Jesus não sabe o que é que aconteceu. Não sabe como é que eles estão a viver aquele momento. Como não sabemos nós o que é que sabe, o que é que sente cada um dos outros. Se eu perguntasse a cada um dos presentes o que é que está a sentir, iríamos ter 1000 possibilidades. E alguns não estão a sentir nada, porque já estão a dormir. Deixa-se estar. Assim, se alguém estiver a dormir, não se preocupem, porque eu uma vez fui convidado a ir para era miúdo, e fui convidado para uma conferência que não me interessava rigorosamente nada. Mas como fui obrigado, fui. E eu devia andar no 9º ano e aquilo era um tempo para ir 12º ano. O homem falou. E no final, eu gosto muito dessa piada, no final ele chama-me e pensei, pronto, estou tramado. Ele disse, então, olha, queria dar os parabéns. Eu tinha estado o tempo todo a dormir, esqueci de dizer esta parte. Começou, eu adormeci e acordei mais ou menos bem. Pronto, já vou dar aqui um gozo total. E ele disse, olha, quero dar os parabéns, porque dormiste toda a conferência, mas não ressonaste. E eu fiquei muito contente, porque é um grande elogio. Que não dá para todos, porque há situações em que eu sou ressonamento. E eu acho que falta caridade, porque os colegas estão lá, podiam dar um toquezinho para a gente não ressonar, fica um bocado mal. Os meus pais fizeram uma brincadeira quando era miúdo numa praia. Eu estava lá, adormeci, lá está, aquelas coisas quando se está de férias, deita-se mais tarde. E os meus pais, não sei se para penitenciar desse facto,
eu estava a dormir, já a sonar um bocadinho, eles ardaram-se todos do sítio onde eu estava, foram montar as tendas e a barraca do outro lado, e quando eu acordo estou sozinho com algumas pessoas à volta e eu a sonar sozinho. E eles a rirem-se para aí uns 50 metros, ou 25, isso. Portanto, isto não é caridade cristã. Quem estiver ao lado de alguém que esteja personado é um toquezinho só. Também já falta pouco. E aqui então esta questão de Jesus que acolhe cada um como ele é, ouve até ao fim, e por isso nós ouvimos na Deus Caritas Est, no número 1, já aqui foi citado amplamente, logo na abertura ontem, no início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro, o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá vida a um novo horizonte, diz Bento XVI. E desta forma, a um rumo decisivo. Então Jesus, hoje por exemplo, quem já foi à Eucaristia, ou quem já leu o Evangelho, vai encontrar um momento dramático da vida do São Pedro, que é o Senhor curou a sogra. Não sei se foi uma coisa só boa, mas em todo o caso, como é que Jesus curou a sogra de Pedro? Aproximou-se, diz o texto, aproximou-se, não ficou à espera, aproximou-se, tocou-lhe na mão, qualquer pegou-lhe na mão, e levantou-a. Portanto, vou tentar andar desta vez. Então, e pegou-a. E é muito interessante nós olharmos para a escuta, não apenas como um lugar onde se está à espera que alguém venha, mas o lugar da escuta é na rua, muitas vezes, é no caminho, é no estar lá, é a igreja este ir para fora, esta ideia de uma igreja em saída, é uma igreja que escuta também na rua. Pronto. Segundo aspecto, segundo passo, revelar, isto já foi aqui referido, ou pelo menos aflorado, deste caminho, o segundo aspecto, revelar o mistério e a força que habita desde a criação em cada um de nós. Eu vou-te já pedir 5 minutos abaixo, está bem? Isso significa o quê? Significa que cada pessoa, cada um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Gênesis, no capítulo 1, diz o seguinte, recordamos, trazemos ao coração. Façamos, e este plural é muito interessante, façamos, não diz eu fiz, façamos. O Deus cria no plural também, porque Ele é Trindade, já sabemos isso. Façamos o homem, ou melhor, façamos o ser humano, desculpem, então no versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Não é à minha, atenção com os pronomes possíveis no singular, não é à minha, é à nossa semelhança. Façamos o ser humano à nossa semelhança. E depois, versículo 27, Deus criou o ser humano à sua imagem, criou à imagem de Deus, e criou-os homem e mulher. E o que é que isso significa? Desde logo, criou a diferença e criou a complementaridade. Deus criou a diferença e a complementaridade. E criou a partir dele mesmo, ou seja, Deus tem dentro dele mesmo essa força da diferença e da complementaridade. E essa diferença, essa complementaridade, às vezes nós não a percebemos assim. Desde logo a criação, o facto de nos percebermos criados, isso é muito importante, é um conceito excêntrico em termos etimológicos, porque que sermos criados significa que nós não somos o centro. Eu não sou criação de mim mesmo, já falámos disso hoje aqui. Portanto, eu sou criado significa que eu tenho que sair do centro. E Deus criou-nos não para o centro, mas para nos centrarmos naquilo que é essencial, que é nele. Então, esta é a ideia de uma certa superação do autorreferencialismo. Por exemplo, os jovens hoje, muitas vezes, eles não percebem porque é que não são eles o centro do mundo. Se eles podem controlar tudo, têm um telemóvel, têm tudo, se toda a gente ainda eles não caíram, já estão lá o pai e a mãe a tal, se eles não passaram, se a vida deles, se eles foram o centro de tudo, porque é que agora vão ser o centro de tudo também, quando são mais velhos? Portanto, temos que ajudar as pessoas a descentrarem-se. Passa a expressão, atenção, esta parte podem gravar, mas depois tem que ter uma nota da rodapé a explicar. Descentrar significa tirar cada um de nós do centro de alguma coisa. Porque no centro não podemos estar nós. É óbvio que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e dizemos esta é uma história muito bonita, mas toda a gente sabe que este ícone, esta imagem que nós somos, de Deus, criados à imagem e semelhança, ela muitas vezes é afetada. Porquê? Pelo pecado. O que é que o pecado faz? O pecado só faz uma coisa, desfigura-nos, tira-nos a nossa figura, que não é nossa, é a figura de Deus em nós. Portanto, o pecado é exatamente aquilo que nos desfigura, é aquilo que nos coloca no centro quando nós não devíamos estar no centro. É este autorreferencialismo, como o Papa diz tantas vezes, não é preciso o Papa dizer. Então, o pecado descaracteriza-nos, tira-nos as nossas características essenciais.
fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E desfiguramos. Mas atenção, porque alguma teologia às vezes começa no pecado e depois é que chega à graça. E isso é que é preciso ter cuidado. Quando lemos o Gênesis, por exemplo, Deus começou por nos criar à imagem e semelhança. E a seguir é que vem o pecado. A ordem aqui é sempre importante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos dentro de nós um potencial e uma graça, mas depois sabemos que nem sempre a conseguimos atualizar. Pronto. Avançamos mais um bocado, e isto significa então que o exercício cristão do encontro é uma descoberta, é tirar o que cobre. Quando nós pomos uma coberta, tapamos, e o que nós temos que fazer no encontro é descobrir-nos, tirar aquilo que não deixa ver a força que está dentro de nós, que é de Deus, e é o criar a imagem e semelhança, e temos que ajudar também no encontro a descobrir o outro, no bom sentido da palavra. Claro, com simplicidade, com liberdade, mas porque às vezes há alguns acompanhamentos, não sei se já vos aconteceu, quem faz acompanhamento, às vezes as pessoas não querem dizer nada de si. Meus amigos, não querem dizer nada de si, vamos falar sobre o polo ou de outra coisa qualquer. Agora, ou nós estamos aqui para caminhar, então é preciso descobrir-nos, ou então não há caminho a fazer. Não há caminho a fazer. Vamos entrar nos últimos 5 minutos. O banco controlado. Ainda tens 2. Ainda tenho 2. Então, é muito interessante ter este processo. Chegamos então, damos aqui uns saltos, e chegamos e já agora, quando Deus criou a imagem e semelhança, Ele criou-os a todos os seres humanos. Alguns parece que façam mais do que outros. Quando nós olhamos, se fazem mesmo parte da imagem e semelhança de Deus. Mas Deus criou-nos a todos, independentemente da nossa face, da nossa idade, de estarmos dentro de uma cadeia, fora de uma cadeia, de estarmos num seminário, numa paróquia, num sítio qualquer. Deus criou-nos a todos à imagem e semelhança. Agora, todos nós temos um trabalho imenso para voltar a essa origem, a esse ponto original. Porque depois o que nós temos é um pecado que apaga essa origem, essa originalidade que não é nossa de Deus em nós. E esse pecado é pesado, porque é transversal, habita-nos permanentemente. É muito fácil perder a cor da criação, a força da criação, a densidade da criação, porque rapidamente nós alteramos a criação e recriamos-nos à nossa maneira, com os nossos critérios, com os nossos argumentos, e aí para. Terceiro passo. Jesus, e último já, terceiro passo. Jesus começou cada encontro, isto para nós vermos o que é o potencial do encontro. Jesus começa cada encontro com cada pessoa, fala com cada pessoa as razões. Ouve cada pessoa, sente o que é que as pessoas têm para dizer. Faz-nos perguntas, sobretudo a pedagogia das perguntas. Mas não termina aqui. Há bocado eu falava do encontro entre ser sempre. Sim, mas isso é um ponto da questão, porque eu depois não posso estar toda a vida ali na terra de ninguém. Imagina, eu sou da Jordânia e o outro é de Israel. E estamos ali na terra, zona militar. E estamos lá, bem dispostos, vamos à nossa lancheira, estamos lá os dois a conversar, e eu falo de mim, o outro fala dele, ficamos ali numa... Mas a nossa vida não vai ser ali. Eu vou ter que regressar ao meu país, o outro vai regressar ao seu país. Há uma história para construir. Se nós quisermos construir unidade entre os dois países, temos de trabalhar muito, senão vai aparecer só umas barreiras. Então, o entre, que é o lugar teológico do encontro, mas não é o fim da história. Não pode ser o fim da história. Então, Jesus encontra-se com cada pessoa pessoalmente, encontra-se entre aquilo que é e aquilo que o outro ainda não sabe que é, mas traz dentro. E depois, isto é muito importante, trabalha muito bem esse encontro, mas depois acaba sempre por enviar para a comunidade. Se repararem, todas as histórias terminam na comunidade. E isso é muito importante. Eu acho que o cristianismo tem perdido a força da comunidade na relação profunda entre o pessoal, não é o individual, é entre o pessoal e o comunitário. O individual é pecado, se quisermos dizer assim, mas o pessoal é teológico. Portanto, entre o pessoal e o comunitário. E a ordem, na minha opinião, deve ser esta. Aqui podemos discutir a seguir, que é, eu acho que devemos partir do pessoal e tem que estar dentro do pessoal um processo muito claro. Acompanhamos para o comunitário. Eu quando convido alguém, ou quando eu conheço alguém que não é crente ou assim, eu dentro da minha cabeça tenho uma questão muito simples. É, o que eu te vou propor no final da história é participar na comunidade. Numa comunidade qualquer, seja o que ela for. Comunidade cristã, como bem entender. Se a pessoa não quiser fazer esse salto, nós vamos ficar na amizade. E muita da nossa pastoral, mas mesmo muita da nossa pastoral, ela não passa da amizade, mesmo com o paro. O que eu sinto, a angústia que eu às vezes tenho é pensar assim, mas o que é que ficou do que passou? Das paróquias, do trabalho para onde andei, ou dos grupos pastoral universitário, assim. Não pode ser só amizade, isto não pode ser a amizade comigo. Pronto, é simpático ter amigos, mas
Eu sou padre, não sou propriamente, desculpem a expressão, um gajo porreiro, porque não sou. Então, tem que ser alguma coisa mais. Se eu sou padre, eu tenho que levar uma experiência de Deus. E tenho, sobretudo, permitir que as pessoas façam essa experiência de Deus. E esse descentramento é muito complicado e não pode ficar, do nosso trabalho pastoral, não pode ficar só a amizade. Passa pela amizade, obviamente, eu tenho que criar relações, mas não pode ficar só aí. Tem que ser muito mais. Então, aqui estamos mesmo a chegar ao fim. Aqui nós podemos perceber, por exemplo, os leprosos, os 10 leprosos. Os 10 leprosos, ou os leprosos que Jesus encontrou à entrada de uma cidade, não podiam falar com ninguém, tinham que gritar impuro, essas coisas todas. E eles, quando chegam lá, Jesus aproxima-se, quebra logo essa barreira. Aqueles homens não podiam entrar na cidade, mas nem sequer podiam entrar no templo, por isso mesmo, obviamente. Então não estavam vedados na relação com os outros, mas estava vedada também a relação com Deus. E é aqui que Jesus corta essa barreira e abre exatamente a porta, curando-os, permitiu-os que eles voltassem à cidade, a falar uns com os outros e sobretudo com Deus. A comunidade. Jesus chama cada um dos apóstolos, não para fazer um grande grupo, para ser os amigos de Jesus. Jesus tem uma coleção de amigos. Tem um Facebook aberto e já vai em 20 mil pessoas amigos. Não é o objetivo de Jesus. Jesus convida cada um dos apóstolos para fazer um grupo. Faz do vocar, do chamar, faz uma convocação, chamarem para um conjunto. Então, essa é a dimensão. Jesus chama para essa comunidade. Eu termino aqui e a dizer só que havia 2 pontos que eu queria chamar a atenção na comunidade, depois podemos dialogar sobre eles. Um é a Eucaristia e outro é o Sacramento da Reconciliação, como é óbvio. Para mim, estes 2 sacramentos, mesmo litúrgica, mesmo em termos daquilo que é a feição litúrgica e pastoral da liturgia, deveriam ter uma força. Esta coisa de às vezes dizemos que são 7 sacramentos, parece que está tudo no mesmo patamar. Não está, nós sabemos disso, mas às vezes a Eucaristia é o lugar por excelência. Mas não pode ser o único, mas é o lugar por excelência da experiência comunitária, onde nós somos todos redimensionados, a partir não de nós, mas a partir de Deus. Por isso, quando nós acolhemos, nós temos que perceber que acolhemos porque fomos acolhidos, não por nós mesmos ou por outros apenas, mas por Cristo. E, portanto, a medida do nosso acolhimento há de ser a medida de Cristo. E a medida do nosso acolhimento tem que ser a medida do Evangelho. O acolhimento não é uma iniciativa nossa. É porque somos acolhidos por Deus que nós podemos acolher alguém. E quando nós nos percebemos acolhidos por Deus, então as medidas deixam de ser as nossas, mas são as de Cristo. Obrigado. Então agora se calhar pedia 1 minuto e meio para revistarmos uma pequena pergunta, revisitarmos aquilo que escrevemos e depois fazer uma pergunta ou outra ao Padre Nuno. Pode ser 1 minuto e meio, assim, rapidinho. Como o tempo urge, se alguém já tiver alguma pergunta, para depois tratarem, darmos aqui alguma palavra final. A propósito da escuta e daquele exemplo que deste lá da Catedral de São Paulo, na sala da escuta, é evidente que nós, os padres, muitas vezes tocamos isso com as mãos, a necessidade que as pessoas têm de serem escutadas. Mas também tenho tido a dita de conhecer pessoas para quem a solução de serem ouvidas é a oração. É Deus. E sobrevivem, mais do que sobrevivem, vivem muito bem.
resolvendo o problema da escuta com Deus. A minha pergunta era se não deverá fazer parte da pastoral e do bem que nós podemos dizer às pessoas que temos no Evangelho para lhes oferecer, que é exatamente tudo de aprenderem a rezar e a serem escutadas na oração. Temos sempre distinguido vários fatores e vários aspectos, por exemplo, numa relação. E vamos dar casos concretos. Se vem ter comigo um casal, por exemplo, em dificuldade, em separação, por exemplo, como acontece muitas vezes, e há duas maneiras de responder a esse casal. E há tempos atendi alguém que nem conhecia, nem era da nossa diocese, e eles tinham ido a um sacerdote e tinhas dado uma oração, uma coisa para eles fazerem, que de algum modo isso era o caminho. E eu disse, e perguntaram a minha opinião, e disse, não comento os meus colegas, isso cada um faz como acha, até porque as coisas são sempre mal contadas, não vale a pena ter grandes opiniões. E eu diria sim, não neste sentido. O colega provavelmente não fez, nem sei como é que foi o enquadramento, portanto estou a falar de uma coisa que não sei depois na prática como é que isso foi feito. Este casal precisava de uma escuta humana, no sentido humano, de ter ali alguém que, em nome de Deus, ou com atenção, quando nós escutamos, eu falo por mim como padre, eu escuto com a tentativa de critério do Evangelho. Não estou lá a fazer psicologias ou coisas assim. Para isso pago um psicólogo, porque eu sou muito mais barato que isso e, portanto, não faço psicologia. Mas é óbvio que a psicologia ajuda a escutar, ajuda a ouvir. Jesus fez uma escuta ativa, nesse sentido. Fez perguntas concretas àqueles que iam nos discípulos, por exemplo, vimos. Esse papel é importante. Qual é o problema? É desligá-lo da oração, esse é o primeiro problema, ou seja, que ficar ali uma relação humana, então a oração não conta, não. A maior parte das pessoas cristãs sabe que há alguém que a escuta sempre que é Deus. Portanto, quando elas chegam até nós, elas já trazem uma experiência cristã genericamente, para vir falar com o padre, mais ou menos, e portanto sabem que há um Deus que nunca deixa de escutar. Isso é muito importante. Mas é preciso voltar a mandá-lo outra vez para esse lugar da escuta de Deus. Porque Deus é quem nos escuta mais profundamente, obviamente. Mas como é que nós fazemos sentir isso? Que não seja só uma ideia, porque senão depois isto fica nas ideias. A pessoa diz, eu digo, agora reze. Sim, mas a pessoa tem que sentir, em alguns casos já há esse caminho, um lugar objetivo, por exemplo, é a adoração ao Santíssimo. A adoração ao Santíssimo é um espaço, claro, de escuta, mas a questão é, como é que se faz o caminho até chegar à adoração ao Santíssimo? E aí é que eu vejo que o papel do padre ou alguém que escuta pode ser acolher aquela história e reencaminhar essa história para os lugares da escuta comunitária. Se quisermos, a experiência da igreja, por exemplo. A Eucaristia é um lugar de escuta. Pena é que muitas vezes nas nossas Eucaristias não haja silêncio. Porque se nós fizermos silêncio em alguns momentos, nós temos um lugar melhor da escuta. Que é, há um próprio processo quase dos discípulos de Maús, que é o escutar da palavra, desde logo. Nós sintonizamos, se a homilia tiver essa cabeçada, sintonizamos a nossa vida com aquela escuta, com aquela palavra faz efeito em mim, eu comungo, ou seja, Deus vem até mim, e depois eu tenho um espaço, e há vários espaços de silêncio que me fazem rever a minha vida a alguns disso. Portanto, eu diria que a escuta é preciso uma dimensão muito concreta de espaço e uma percepção muito concreta de sempre reencaminhar, nunca ficar fechado em nós. Eu, quando acompanho alguém, eu limito logo o tempo de acompanhamento, genericamente. À partida, não se passa de um ano. Ou seja, quando eu estou a ajudar alguém para um processo qualquer, eu digo, olha, à partida, daqui a um ano terminamos este processo. Porque há muita gente que usa a escuta como um lugar de permanente desabafo, sempre de voltar à mesma história, e não quer fazer caminho, por exemplo. Porque o caminho, nós no fundo somos só um tempo e um espaço de passagem para um encontro profundo entre Deus e cada uma das pessoas, e cada pessoa com Deus. Portanto, obrigado por essa pergunta, porque ela fica mais clara, o papel da oração. Mesmo, há duas ou três pessoas que me ajudaram ultimamente a fazer um atendimento de outra maneira. Um rapaz um senhor casado, quase inesperadamente, nem me recordo bem porquê, disse assim, podemos começar com uma invocação do Espírito. Eu disse, olha, podemos, e faz todo o sentido. E aquilo é um diálogo sobre coisas profissionais, dificuldades familiares, nem é um momento negativo, é um momento só de acompanhamento. Eu disse, aqui está uma coisa que eu nunca tinha pensado. Claro que sim. Eu, quando chegar à conciliação, percebo que é importante começar a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas nunca tinha pensado objetivamente que um diálogo do acompanhamento espiritual pudesse começar logo com essa marca. E com essa pessoa, por exemplo, está claro que sempre que nós nos cruzamos para falar, isto tem começa sempre com essa educação do espírito. Muito bem. E foi sugerido por uma pessoa. Portanto, eu também aprendo com aquelas pessoas que escuto. E isso significa que a pessoa já tem uma experiência da escuta de Deus e que quer perceber que aquele momento não é um momento desligado. Isso é que era a vantagem da pergunta esta, é ligar e às vezes ao falar podemos esquecer de fazer claro isso. Agora, também não basta dizer às pessoas reza que isso passe. Isso não. Também não era o teu horizonte. Não basta, deixa lá, reze muitas horas que isso vai passar. Reze, há de passar alguma coisa. Se não for mais nada, a senhora há de passar ou o senhor há de passar. Se rezar muitas horas, alguém vai passar. Pronto, mas é importante fazer essa ligação, sim. Falou-se muito da questão da relação com o outro e com Deus, mas também é preciso pensar na relação connosco próprios, o encontro comigo mesmo. Isso também foi muito aí assim desenvolvido, mas parece que é importante. Fundo, o que mais belo nos habita, o que mais belo nos constitui, isso é fundamental, esse encontro, porque se esse encontro não se realiza, tudo o resto será de facto bastante mais superficial e bem mais difícil. Esta é a pergunta de milhões, como é óbvio, que é, nós somos a nossa história e sempre que nós não curamos a nossa ferida, essa ferida chega aos outros da forma mais negativa. Vou dar um exemplo. Eu, uma altura que eu estive no Hospital de São João, no Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto, e o capelão era uma pessoa que não escutava. Ele chegava ao pé do doente terminal e dizia: pronto, vamos rezar. A alegria chega, graças a Deus. Mas a pessoa nem sequer, nem nome, nem nada. E eu andava assim a acompanhá-lo, e depois no final disse: posso fazer uma pergunta assim? Olha, primeiro, tem medo da morte? Tenho. É que nota-se. Porquê? Porque quando entra numa enfermaria, a primeira coisa que quer é sair dessa enfermaria, tem medo de qualquer coisa. Se nós não estamos curados interiormente, se nós não nos deixamos encontrar e não falamos também dos nossos medos, nós depois nunca vamos conseguir escutar o outro, porque o outro acende em mim os meus limites, os meus medos, as minhas inseguranças. E como é que se faz esse encontro? Não é? Como é que nós nos encontramos connosco mesmos? A oração é óbvio que é um lugar, mas às vezes é preciso também reforçar o sentido da oração com algo mais profundo, da partilha. Nós partilhamos pouco. Por exemplo, eu acho que nós padres, honestamente, partilhamos pouco em presbitério, partilhar da nossa vida. Também não é partilharmos todos juntos, não vamos agora aqui fazer uma associação e vamos partilhar. Não, mas temos poucos lugares de partilha e de cura. Eu diria partilha e cura. Eu acho que muitos de nós andamos feridos e temos poucos lugares de cura. Se nós não temos lugares de cura, para além do burnout, dessas coisas todas, nós chegamos esgotados e, portanto, eu já estava com um monte de que tomar e que ninguém me apareça à frente para dizer que quer falar comigo. Porque esse é um verão, eu vou ter que me sentar, vou ter que estar ali olhos nos olhos. Isso é um verão. Agora, a escuta a mim mesmo, o encontro comigo mesmo, é sempre um processo inacabado, mas isso é a base da nossa vida. Isso é humanamente falando, é o ponto de partida de tudo. Também nunca está acabado. Não podemos fazer primeiro o encontro comigo, depois é que vou fazer o encontro com os outros e com Deus. Não, isto está tudo ligado. O encontro comigo é uma aprendizagem do encontro com os outros, é uma aprendizagem do encontro com Deus, com a natureza, com tudo que nos envolve, e isso depois vai-nos sempre. Eu hoje sinto mais encontrado comigo mesmo. Há 20 anos não, andava mais desencontrado comigo mesmo, e espero, quando chegar à sua idade, estar um bocadinho mais encontrado comigo mesmo. Acha? Mas não é fácil. Mais uma pergunta. A última. Obrigado pela partilha. Falaste de encontro e aí também puseste a liturgia como lugar de encontro entre comunidade, entre pessoas e encontro com Deus. A experiência que tenho, ainda pouca, né, de paroquialidade, faz-me perceber que nem sempre é fácil fazer da liturgia, e certamente à tarde o Dom José irá abordar esse assunto de forma mais concreta e sábia,
mas nem sempre é possível transformar o encontro, ou pelo menos possibilitar a liturgia como um encontro com Deus. Porque às vezes é tudo muito humano, a começar até por uma certa referencialidade do próprio presídio. E a pergunta que eu faço é como é que a liturgia pode ser, também da tua perspectiva de pároco, um lugar de encontro não só connosco, mas com Deus, portanto, através de nós, da nossa comunidade com Deus, e de elementos até práticos para que isso possa acontecer. Eu acho que temos sempre dois riscos. Um é pensar de forma abstrata que o padre não conta nada. Isso é uma treta, todos nós sabemos. Todos nós que fomos paroquianos sabemos que há padres que nos fazem viver a Eucaristia. Para dar o exemplo da Eucaristia, e a reconciliação seria ainda mais profundo, eu acho que valorizamos pouco. Isto é quase que a confissão é uma coisa que parece que não é assim tão importante, é determinante, e eu diria estes dois, mas fiquemos com a Eucaristia. E o padre tem muita influência no modo como eu celebro a Eucaristia. Há lugares onde eu sinto a comunidade, não é o único ponto, mas importa. A própria comunidade tem influência. Quando tu és padre de várias comunidades, tu chegas a um sítio e sentes uma sintonia, uma empatia e uma relação de encontro, e no outro lado sentes desencontro, angústia, sei lá, não sei quantos. Portanto, a comunidade é muito importante. Por nós, a experiência que eu tenho atual é uma experiência muito prática, não tem nada a ver com uma paróquia, portanto vale o que vale, não vale nada comparativamente. Mas eu também acho que nós às vezes vivemos as coisas como se houvesse um modelo, não é? Tipo assim, pronto, está bem, estás no seminário, é fácil. Estou no seminário, é fácil, se não tivesse no seminário também podia ser fácil, tive em paróquias também foi fácil, isso às vezes não é só o lugar, tem muito a ver com os pormenores. E a primeira ideia que eu acho, e que já foi referido ontem pela comunidade, sobretudo de São João Batista, o encontro não é o padre. Para não ser autorreferencial, o encontro não é o padre. O padre é muito importante, o modo como dinamiza, mas é uma comunidade. Se tu te reunires com algumas pessoas da comunidade, que tu sintas que têm alguma apetência, e dizer o que é que nós podemos fazer para que isto não seja a paróquia X e seja a comunidade X. E é possível, as pessoas têm ideias que nós não temos, têm sensibilidades que nós nem sempre nos lembramos, têm atitudes de acolhimento que nós não temos. Esta mesa aqui, vê-se que é preparada praticamente por homens, e estamos num seminário. Se isto fosse umas senhoras a mandar isto, tinha flores, tinha que estar eu aqui a dar as flores para os ver, isto estava tudo organizado de uma maneira. Portanto, há coisas que se sentem. Portanto, isso significa que o contributo da comunidade no próprio acolhimento é já um processo, porque se tu convocares 10 pessoas a dizer precisamos de acolher, essas pessoas já estão dentro do processo e elas próprias já se sentem acolhidas, porque já estamos a ouvir, e elas próprias querem concretizar. Em concreto, aqui, para dar o exemplo do seminário, nós temos uma comunidade que se reúne às 11, que dirão todos é atípica, não faz sentido, não há stress nenhum, podem dizer o que quiser, não há problema nenhum, é tudo isso e ainda mais. Mas uma das coisas que se preocupa aqui a comunidade é pensar como é que nos podemos acolher. E para mim, um dos acolhimentos tem a ver com as crianças. Como é que as crianças são integradas na comunidade? As crianças mais pequenitas antes da catequese. Eles têm papel, não têm papel. E esse aspecto foi, por exemplo, aqui a preocupação estranha foi focarmos nas crianças. Se há famílias que nós queremos que venham à missa, nós temos que nos focar nas crianças. Como é que eles trazem essas crianças? Há lugar para as crianças? O que é que elas fazem? Então já partilhei isso várias vezes. Há uma professora primária que, desde o primeiro domingo, faz o desenho, consegue lá o desenho do Evangelho, os meninos mais pequeninos pintam aquilo, e vocês dizem isso não serve para nada, sim e não. Depois eles entregam isso no ofertório, já que não ganham ao final do mês, então, ao final da semana, então entregam aquilo que é o trabalho das suas mãos, que é o desenho, e vocês dizem isso não vale nada. Não. Coisa normal, mas é já um processo de acolhimento. É bastante? Não, as coisas nunca são bastantes. O encontro é entre Cristo e cada um deles. Mas há pequenos pormenores. A participação deles, por exemplo, um coro infantil. Eu acho que é um processo de acolhimento muito interessante. Agarrar uma comunidade cristã pelo coro, por exemplo, é um processo muito educativo, diria assim. O modo como nós nos despedimos, o modo como acolhemos, há pequenos pormenores que fazem da comunidade dentro da missa. O que é que eu acho? Para mim, o silêncio. O silêncio é um aspecto muito importante de uma celebração, muito importante. Para mim, ir a uma missa sem silêncio, ou ir a uma missa com silêncio. Silêncio não é ter os putos calados, atenção. Silêncio é seguir há momentos da própria Eucaristia que precisam de silêncio.
Não se termina a homilia e levanta-se logo tudo. Porque se ela for uma meditação profunda, ela há de tocar a nossa vida e há de estar ali a ressoar um bocadinho. E, portanto, há muitos momentos de silêncio. O ato penitencial é um momento em que temos que parar para dizer agora vamos pensar nos nossos pecados. Confessa a Deus quem consegue fazer tão rápido o pensamento? Não há ninguém que eu saiba. Portanto, se vamos pensar um bocadinho na nossa semana. O modo como nós começamos a Eucaristia, às vezes eu próprio, a história do corpo e da alma, antes de começar a missa, eu costumo dizer agora vamos serenar aqui um bocadinho hoje todos, se calhar estamos todos acelerados, viemos a correr lá de um lado, assim, vamos todos fazer aqui um minuto, não é um minuto de silêncio, parece só os portugueses que inventaram isso para o desporto, mas não é um minuto de silêncio, mas é que a nossa alma e o nosso corpo estejam inteiros. Isso é outra maneira de acolher. O silêncio é muito importante, na minha opinião, em termos celebrativos. O tom de voz, ter uma senhora ao nosso lado, ou um senhor, para não ser aqui discriminado, dizer Pai nosso que estais nos céus, santificado. E às vezes temos colegas, eu na Consolação tenho colegas que estão aos berros ao meu lado, mas santo Deus. Uma pessoa nem consegue acertar o nosso passo, nem o passo do outro. E a dúvida é, mas estamos a fazer o quê? Comunidade? Tenho muitas, vou-me confessar agora, tenho muitas dificuldades em relação a um momento do renovamento carismático. Eu sei que estão aqui várias pessoas, que é a oração de línguas. Sinceramente, eu não percebo, mas pronto, também não vale a pena agora perder tempo com isso. E um dia fiz uma pergunta a um professor que eu tive. Atenção, que eu vou dizer uma coisa boa sobre a oração das línguas. Atenção, isto é um momento importante da minha história. Então, estou a converter. E eu perguntei ao professor de Eclesiologia, que era o responsável, como eu sou, do lado da Gregoriana, e ele era o assistente nacional do renovamento carismático. Eu professor, tão senhor, tão teórico e tal, como é que entende a língua? Tenho uma pergunta para lhe fazer. Então diz lá, isto era uma aula grande, eu vou ali um tempo para outros. Explique-me lá a oração de línguas, que sinceramente eu já percebo muitas coisas, nem todas eu consigo totalmente, mas a oração de línguas tem mesmo muita dificuldade. Ele disse uma coisa muito interessante. Para mim, confesso que a coisa mais interessante. Ele disse, quando eu entro numa comunidade e eles estão a fazer a oração de línguas, eu sei se eles estão unidos ou se não estão unidos. Se eles estão em comunhão, se não têm comunhão. Porque o tom de voz, a comunhão que se expressa naquele momento, refere muito se eles estão lá para se gostar uns aos outros, para falar mais alto uns dos outros. Eu não vou dizer que isso aconteça, que eu não sei. Que eu nunca fui já fui. E não colaborei, confesso. Então, mas a sintonia sente-se. A sintonia, se essa é feita com o pároco, com o coro, com as pessoas que participam, essa sintonia sente-se. Isso é também uma comunidade que se cria, ou seja, um acolhimento. Porque senão parece que uns falam muito alto, os outros, coitados, parece que não percebem nada daquilo, ou lá está uma pessoa que mal consegue responder e fica atrapalhada, há tempos alguém disse, mas eu não sei o credo. Eu disse, então estudo a ler. Pois, mas fica um bocado vermelho. Não fica nada, traz um papel, lês aquilo e vais acompanhando, mas depois vamos fazendo perguntas sobre isso. Mas nós temos muita dificuldade em criar serenidade na celebração. Algumas celebrações não são serenas. Não são serenas. Porquê? Porque nós não estamos serenos. Eu já estou a olhar para o relógio e pensar assim, está na hora do almoço. Não, neste caso estou a olhar para o relógio e pensar assim, eu daqui a 5 minutos tenho que estar na Alguidar de cima. Como é que eu lá chego a horas? Já não chego. Então, claro que o coração está a acelerar, tudo acontece de outra maneira. Nós devíamos ter celebrações não deviam estar medidas pelo tempo, sinceramente. Claro que há um tempo de referência, mas uma celebração de domingo, há domingos que merece mais do que 45 minutos, ou 50, ou 1 hora. E isso também é uma angústia, porque nós temos uma expectativa. Os nossos clientes, parece um processo assim, têm uma expectativa de 1 hora. Se passa de 1 hora, isto já não é bom. Portanto, e nós próprios temos ali uma tensão entre alimentar esta ideia e não alimentar. Há tensões. Há momentos em que nós 1 hora é pouco e há outros em que meia hora é muito. E a Eucaristia devia ser aquele em que 1 hora devia ser pouco. Porque nós estamos em casa. Regressamos à casa do Pai. Cada Eucaristia regressa à casa do Pai. É chegar a Emaús, sentar-se à mesa e sentir-se reconhecido. E aquele que está à nossa frente, e com isto termino, aquele que está à nossa frente é aquele que fica dentro de nós. Eu vou exagerar agora biblicamente, mas quando Jesus desaparece, que é uma passagem que aparece assim, aparece isto escrito em Emaús, ele parte o pão, eles reconhecem ao partir do pão, e Jesus, diz o texto, desapareceu. E agora faço o meu exagero metafórico. Eu sinto isso, por exemplo, na Eucaristia, quando nós comungamos. Jesus é-me apresentado, eis o corpo de Cristo, ou o corpo de Cristo, e de repente ele desaparece da minha frente. Porquê? Porque fica dentro. Porque eu o comungo.
E portanto eu já não preciso ter à frente, porque ele passa pela dentro. E o verdadeiro e o mais profundo dos encontros é esse: chegar em luz, sentar-se à mesa, reconhecer, e aquele que eu tenho à frente dos meus olhos, afinal, já está dentro de mim, porque eu comunguei. E nessa altura nós estamos encontrados. Não há momento mais bonito da nossa vida do que comungar. E quando estamos preparados com isso, obviamente, e nesse momento o céu e a terra tocam-se e nós sabemos o que é o céu. Só que depois é preciso voltar à terra. Vamos almoçar. Obrigado ao Padre Nuno por nos ter reenviado para a nossa vida, para os nossos encontros, com novos olhos e com nova forma. Não é preciso dar-lhe a absolvição. Não tempo perdido. Vamos então ao almoço. Encontramos-nos aqui às 14h30. Obrigado.